Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Praia do Pontal do Ipiranga interditada por conta da lama de rejeitos. Governador Paulo Artung confirma novo nome na Secretaria de Esporte e Lazer. Nova lei exige documento de identidade de crianças em viagens. Jovem empresário já está em casa depois de suposto sequestro. Hoje é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. E na nossa entrevista de hoje é com o preparador físico Rony Heller. Ele fala dos cuidados com o corpo neste verão. Esporte é com Altemar Félix. Essas e outras notícias você confere agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A Prefeitura de Linhares convocou na tarde desta quarta-feira uma entrevista coletiva para comunicar a interdição da praia de Pontal do Ipiranga. O balneário estava preparado para receber turistas de todo o Brasil. Com essa interdição, mais um ponto turístico do município é prejudicado. Olha, em virtude de ventos e correntes marinhas, a pluma de turbidez que estava localizada em regência e povoação, até 35 quilômetros da foz do Rio Doce, ela ganhou mais o norte. Então, predominando ventos sul, ela chegou até a ultrapassar o limite do município, que é em Barra Seca. Então, nós fizemos algumas análises, coletamos o material e fizemos um sobrevoo hoje, constatamos realmente a presença de uma concentração média ao longo de toda a costa do município. Então, através dessa constatação, por um princípio de precaução, né, a Prefeitura está dizendo que está suspenso a balneabilidade ao longo de toda a costa do município, até que essa turbidez caia, até que essa pluma seja levada para alto mar ou se dissipe completamente. A programação do nosso litoral está mantida, as nossas festas, o nosso luau no Pontal do Ipiranga, as bandas, toda a programação de verão ela está mantida. Nós só pedimos aos banhistas que evitem nesse momento o contato com a água devido à alta turbidez da pluma que se instalou no litoral. Depois da tristeza de regência, Pontal do Ipiranga agora amarga o gosto podre da lama. Novas informações sobre o caso do empresário de Soretama que teria sido sequestrado na última terça-feira. Tiago de Souza, de 28 anos, já está com a família. Ele foi encontrado na cidade de Itamaraju, na Bahia, com escoriações pelo corpo. A polícia recebeu na tarde desta quarta-feira as últimas imagens de Tiago em Linhares, dentro de um shopping. O rapaz disse que, em depoimento à polícia baiana, que foi vítima de ladrões. Parentes e amigos do empresário se mobilizaram para tentar localizá-lo, compartilhando mensagens nas redes sociais. A Polícia Civil dos dois estados está investigando o caso. Claro que ninguém prevê uma situação dessas, mas fica o alerta aos empresários de toda a região para redobrarem a atenção. Nessa época de férias, principalmente, turistas devem também ter muita cautela. Você acompanha agora a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A decisão do governo federal de prorrogar por um ano o pagamento das dívidas de produtores rurais do Nordeste, tomada com base em estudos feitos pelo Ministério da Agricultura, gerou confusão nos produtores rurais aqui do Espírito Santo. Isso porque há uma reivindicação da agricultura capixaba através de um movimento envolvendo produtores, técnicos do setor, sindicatos rurais, associações cooperativas, governo do estado e também parlamentares para que haja a renegociação de dívidas dos agricultores estaduais, devido à seca de 2015, principalmente, que resultou em graves perdas na produção rural, dificultando assim ao produtor o acerto de parcelas de crédito rural. A decisão para os produtores do Nordeste consta da medida provisória 707, que foi publicada no Diário Oficial da União em 31 de dezembro de 2015, no último dia do ano. A medida suspendeu até o dia 31 de dezembro desse ano, de 2016, a cobrança das operações de crédito. O alongamento do prazo, que vinha sendo reivindicado pelos agricultores nordestinos, foi necessário por causa das sucessivas quedas de produção provocadas pela estiagem na região.
Mas isso não tem nenhuma ligação para os produtores aqui do estado. Eu conversei ontem com o deputado federal Evair de Mello, que vem acompanhando esse caso em Brasília, junto com outras lideranças. Ele afirmou que essa medida é para crédito adquiridos em 2012 e somente para o Nordeste e também região aqui da Sudene do estado. Portanto, não há ligação nenhuma com a reivindicação atual. O deputado Evair acredita que essa medida do Nordeste sirva agora de argumento para conseguir êxito na prorrogação das dívidas no Espírito Santo, já que tem todo o respaldo técnico dos sérios prejuízos que a falta de chuva provocou na agricultura aqui do nosso estado. Vamos aguardar então para que tenhamos sucesso aí nesse pleito. Os produtores não conseguem controlar o clima e ficam com esse risco aí na produção de alimentos, atividade que é vital para todos nós. Então, nada mais correto do que prorrogar as parcelas de crédito. O produtor não quer deixar de pagar, não é o perfil dos agricultores, pelo contrário. Então, ele somente não pode pagar nesse momento, pois não teve retorno na renda da sua produção, que foi afetada pela seca no nosso estado. Obrigado, Franco, pelas informações. Agora vamos conferir a previsão do tempo. A quinta-feira vai ser de sol e poucas nuvens, sem chuva. Linhares tem mínima de 21 e máxima de 36 graus. Já em Colatina, mínima de 19 e máxima 36. Em São Mateus, mínima de 21 e máxima de 34. Em Vitória, a mínima de 22 e a máxima de 31 graus. Veja a seguir, nova lei exige carteira de identidade com foto para embarque de crianças. É um instante só. Um alerta para quem vai viajar com os filhos nessas férias. Uma resolução de lei da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, determina que toda criança e adolescente tem que portar carteira de identidade com foto para poder viajar. O Conselho Tutelar de Linhares explica que a lei entrou em vigor no ano passado, mas que ainda é desconhecida pela população. A matéria é de Juliana Dias. A Lei número 4.308 foi criada no dia 10 de abril de 2014, com o intuito não só de aumentar a fiscalização de embarques de menores, como também e principalmente garantir a segurança das crianças de 0 até 12 anos de idade. A nova lei ela diz que os passageiros eles têm que ser melhor identificados. E dentro dessa identificação, eles especificaram, né? Como que seria identificado as crianças e os adolescentes no embarque, né, na rodoviária. E aí, criança, no caso até 12 anos, né, ela vai ter que ter o documento de identidade com foto, que é o RG, é um documento oficial com foto para embarcar. Além disso, ela tem que estar devidamente acompanhada do pai e da mãe. Mas a lei só entrou em vigor no dia 1º de setembro do ano passado, agora de 2015, que foi o prazo final para as empresas de transporte se adequarem e também exigir a documentação dos passageiros. Mas eu quero acreditar que a ANTT ela deve já ter as sanções previstas para aquelas empresas que não cumprirem com essa determinação, né, com essa resolução. A mãe da pequena Maria, de apenas 1 ano e 1 mês de vida, saiu de Teixeira de Freitas para passear aqui em Linhares e, prestes a embarcar de volta para casa, para a Bahia, o RG da filha estava em mãos, tudo para ter uma viagem sem transtornos. Mais facilidade, né, estão exigindo a partir de 7 anos de idade. Ela até que não, mas a partir de 7 anos de idade eles já estão exigindo a carteira de identidade. No final da tarde da última terça-feira, o governador do estado, Paulo Artung, confirmou o deputado estadual Guerino Zanon como novo secretário de Esportes e Lazer. Em entrevista ao repórter Cláudio Alves na última semana de 2015, Zanon falou dos principais objetivos da pasta. A Secretaria de Esportes ela tem como objetivo você trabalhar o desporto e o lazer na forma recreativa e o esporte, o desporto escolar, o desporto comunitário. E tem também, a objetiva também é você preparar os craques que nós temos, vamos assim colocar, os nossos atletas. O Espírito Santo tem muitos. E temos bastante. Celeiro, para a competição a nível superior. Né? Então, e eu me lembro bem que nós usando o esporte, o lazer,
Fizemos ocupação social no ano de 2010 e 2011 do bairro Aviso e com resultados bastante positivos. Me lembro quando nós tivemos no ano de 2010 20 homicídios no bairro Aviso e depois que fizemos uma ocupação social, que é esse projeto que o governo agora está levando para o Estado, com todas as secretarias trabalhando conjuntamente naquela localidade, esse número de 20 homicídios caiu para 3. Então, a ocupação social com as atividades voltadas diretamente para os jovens, não tem como dar errado. A mudança será publicada no Diário de Imprensa Oficial do Espírito Santo na próxima segunda-feira. Assume no lugar de Guerino, na Assembleia Legislativa, o suplente José Esmeraldo, do PMDB. Confira agora a cotação do café. Arábica tipo 6 foi cotado a R$ 464, já o Arábica tipo 7 a R$ 347. O Conilon tipo 7 ficou cotado a R$ 365. Vamos agora ao resumo esportivo de hoje com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HIE Esportes e Mecânica do Trevo. Linhares no Capixabão de Futebol Profissional 2016. O técnico Roberto Calmon Félix já tem um esboço dos preparativos do time para a estreia dia 30 de janeiro no Engenheiro Araripe contra o Rio Branco no Capixabão. Confira aí. Linhares Futebol Clube Capixabão 2016. Treinos, segunda a sexta em tempo integral. Manhã, a partir das 9, preparação física. À tarde, 16 horas, trabalho com bola. Escolinha para goleiros. O técnico é ele, Irã Spagnol, que tem bagagem no futebol brasileiro. Terças e quintas, a partir das 9 da manhã. Local, CT do Linhares, bairro Três Barras. E para terminar esse Sim Esportes de hoje, deixa eu informá-lo aqui que Marcos Vicente já não é mais o presidente interino da CBF. Afinal, o termo já dizia, né? Interino. Ele assumiu no último dia 3 de dezembro. Foi só uma armação ilimitada aí do presidente Paulo Del Nero, que se licenciou, volta agora apenas para dar posse ao seu vice, Coronel Nunes. O Del Nero está na mira do FBI dos Estados Unidos e pode ser punido também pela FIFA, ficando de fora, sendo banido do futebol ainda este ano. De volta com o terceiro bloco do Sim Notícias. Hoje eu vou receber aqui para a nossa entrevista Rony Heller, que é preparador físico, que é profissional de educação física. Rony, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Sim Notícias. E para começar essa entrevista, eu quero perguntar para você. As pessoas que não conseguiram se preparar para o verão, elas... Que aquela Projeto Verão, o pessoal posta muito nas redes sociais, hashtag 2016, já chegou 2016. Pessoal que não conseguiu fazer aquele exercício durante o ano, que não procurou academia, que não procurou um profissional especializado, que é importante isso também, especializado, para poder se preparar fisicamente para o verão, ainda há tempo de fazer isso? A gente tem que entender que o processo, né, da atividade física, ele tem que ser levado em consideração o ano todo. Né? Não simplesmente agora, né, para o verão. Então, na verdade, quem está começando um programa de atividade física, ele já tem que pensar no próximo verão, no verão de 2016. É o hashtag 2017. Né? Exatamente, hashtag 2017. Né? Mas a gente tem que entender que o ser humano ele nasceu para ser ativo, né? Ele nasceu para estar se movimentando. E a atividade física ela vem proporcionar diversos benefícios, né, para que esse indivíduo venha estar alcançando. Benefícios primeiro voltado para a questão da saúde, né, e depois para a questão da estética. É claro que algumas pessoas já começaram a se preparar no ano passado, né, outras deixaram muito para cima da hora. E a gente sabe que o nosso organismo ele leva um certo tempo para haver algumas adaptações fisiológicas. Sim, entendo. Né? E esse processo, na verdade, você não tem como saltar e nem acelerá-lo. Até mesmo porque o próprio organismo vai sentir e muitas vezes alguns
vai ocasionar alguns malefícios, né, nesse processo, se você quiser adiantar isso aí. Existe o conjunto da obra também, claro, né? A pessoa assim, eu vou perder 10 quilos em 2 meses. Não existe milagre para isso. Existe um trabalho de profissionais como você e outros profissionais da área e também agregado a uma boa alimentação, a uma vida saudável. Isso demanda também de tempo, não é isso? Claro, como eu acabei de falar, é a questão do próprio adaptação fisiológica de cada indivíduo. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas acostumam fazer atividades além do que seria ideal, né? Porque muitas vezes não procuram um profissional da área da educação física ou até mesmo um nutricionista para fazer uma alimentação equilibrada, né? E muitas vezes o próprio organismo paga, né? Muitas vezes, ao invés de você ter alguns benefícios, acaba você tendo um processo inverso, alguns malefícios. E a gente leva um tempo, né? O nosso corpo, ele é muito sábio, então ele leva um tempo também para fazer esse processo adaptativo, né? Então todo o processo de atividade física, ele tem que passar por um período de adaptação, como o nome já diz, né? E posteriormente ser elaborado um projeto, um programa de treinamento para que essa pessoa venha alcançar esses objetivos, né? Sem nenhuma sobrecarga articular, sobrecarga muscular também, né? E sem fazer aquelas dietas mirabolantes, né? Dieta restritiva, dieta de passar fome, né? Então tem que ser acompanhado por cada área para que ele venha ter um resultado satisfatório. Rony, outra pergunta também importante para as pessoas que estão nos vendo agora no Sim Notícias é o seguinte: a pessoa pode continuar fazendo exercício mesmo de férias na praia, mas tem que também ter um cuidado com a exposição ao sol, não ficar muito tempo também exposto ali a quantidades excessivas de exercício também na areia. Isso também tem que ter um cuidado muito grande, né? Claro. Na verdade, a gente sabe que toda atividade, né, o próprio organismo cobra da gente. Sim. E cada um faz a sua atividade dentro do seu tempo e da sua limitação. Agora, um fator agravante realmente é o sol, porque a gente sabe que muitas vezes o indivíduo ficar exposto muito tempo ao sol, ele vai ter uma insolação, né? E muitas vezes essa insolação vai trazer alguns prejuízos, até mesmo porque quando o indivíduo ele passa muito tempo exposto ao sol, ele vai ter uma desidratação e automaticamente, né, esse indivíduo vai ter um prejuízo orgânico, né? Ele pode ter até um mal súbito, um desmaio, justamente porque o processo de desidratação, muitas vezes a gente nem vê, porque a gente acaba, através da evaporação, através do próprio processo de sudorese, né? E quando há uma desidratação, há uma perda de sais, o que a gente chama de eletrólitos também, e que muitas vezes leva a uma fadiga muscular, né? E muitas vezes até, né, uma queda de pressão abrupta que pode levar até o desmaio. Um outro detalhe também muito importante é o início da preparação, o início das atividades físicas, ela deve ser acompanhada por um médico especialista, por exemplo, um cardiologista, que vai te indicar a melhor situação para que você possa fazer isso juntamente com um profissional de educação física. Exatamente. Porque muitas vezes nós, né, ao longo dos anos, a gente não sabe como que o nosso coração está, né? E a gente sabe que o coração, junto com o cérebro, ele é o comando total do nosso corpo. Sim. E muitas vezes a gente, né, começa a fazer uma atividade e a gente vê outras pessoas correndo ou pedalando. E se você não sabe como que anda organicamente, né, como que anda o teu coração, o mais correto é você procurar um cardiologista, fazer um exame cardiológico, porque você vai ter uma tranquilidade, procurar um profissional da área de educação física, né, que vai elaborar um programa detalhado para você, e com isso você vai ter um resultado até muito mais rápido do que se você estivesse fazendo de forma sem acompanhamento. Você acompanhou profissionais da área esportiva, você acompanha atletas frequentemente, sabe do ritmo que é diferente de uma pessoa comum. Quais são as principais dicas para essas pessoas que não são atletas neste verão, que possam fazer exercício com saúde, com tranquilidade, sem medo de qualquer eventualidade? Essa é uma pergunta boa, muito boa por sinal. Até mesmo porque hoje o modismo, né, são justamente as pessoas verem atletas, né, e na verdade as academias têm trazido,
né, essas atividades que eram feitas com atletas para dentro da academia. E muitas vezes as pessoas, né, para querer maximizar resultado, acabam muitas vezes até extrapolando a quantidade de exercício. Entendo. Muitas vezes treinando 2 períodos, né? O indicado é que toda vez que a pessoa for iniciar uma atividade, né, que ela faça de forma que ela vai se sentir bem, satisfeita naquele dia, mas sem demasia. Por isso que um profissional de educação física, quando você procura, ele vai elaborar um programa de treinamento levando as limitações desse indivíduo, né? Sem justamente forçá-lo e sem ultrapassar os limites, né? Mas, na verdade, as dicas é que a gente procure fazer atividade física de forma moderada e, com o passar do tempo, a gente vai aumentando esse tempo de atividade, vai aumentando a intensidade desses exercícios também, para que, de forma longínqua, essa pessoa venha alcançar os seus objetivos. Não existe milagre, como você mesmo disse, não existe, né, uma atividade física ou emagrecimento muito rápido, né, sem que você tenha um prejuízo. Então, a gente tem que se cuidar ao longo dos anos. Né? Então, a atividade física ela tem que ser feita de forma prazerosa, não simplesmente para o verão agora, mas ao longo dos anos, né, para que a gente tenha, primeiro, saúde, qualidade de vida, e a questão estética, ela vem acompanhado disso, desses 3 fatores. Né? Eu falo sempre que o exercício, o benefício desse exercício, ele vem primeiro de dentro para fora. Quando você está alcançando a sua forma estética, muito mais o teu coração, o teu pulmão, as tuas artérias estão agradecendo. Até mesmo porque você está ganhando em condicionamento cardiorrespiratório, cardiopulmonar, né? Automaticamente você está ganhando benefícios voltados para a saúde. Conversei com o Rony Heller, ele que é profissional da área de educação física, preparador e um grande profissional aqui da região de Linhares. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês. Esta edição do Sim Notícias fica por aqui, mas você pode enviar sua sugestão de pauta para o e-mail pautalinhares@redesim.com. Acesse nosso Facebook ou ligue para o nosso telefone 3373-2000. Sim Notícias, Linhares, se vê aqui.